Olá, turma linda, sou Neza Bittencourt, professora de língua portuguesa, e hoje estudaremos um pouquinho sobre numeral. O que vem a ser numeral? Numeral é a classe de palavra variável, ou seja, varia em gênero e número, em gênero feminino e masculino, em número singular e plural, ok? Então, o numeral ele é encarregado de quantificar pessoas, seres, coisas ou indicar um lugar ocupado em uma dada sequência. O numeral ele classifica, ele se subdivide em 5 tipos. Quais são eles, né? Temos os cardinais, que são os básicos, né? 1, 2, 3, 4, assim por diante. Nós temos os ordinais, que eles ordenam termos em uma sequência, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, assim por diante. Os multiplicativos, que eles indicam multiplicação, o exemplo, dobro, triplo, quádruplo e etc, né? Temos os fracionários, que eles indicam uma fração ou divisão. Exemplo, metade, um meio, um terço, um dozeavos e etc. Os coletivos indicam uma quantidade exata de seres ou de objetos. Exemplo, dúzia, década, grosa, resma, século. Se dúzia, está indicando 12 seres, né? Se década, 10 anos. Se grosa, é a mesma coisa que se falar 144 itens ou 12 dúzias. Resma, 500 folhas de papel. Agora nós vamos ver alguns usos do numeral, dessa classe gramatical, certo? O primeiro uso. Para os dias dos meses, né, utilizam-se os numerais cardinais, ou seja, 1, 2, 3, 4, certo? Exceto na indicação do primeiro dia, feita pelo ordinal. Por exemplo, se é 23 de janeiro, 1º de outubro. Então, o primeiro dia do mês, sempre no numeral ordinal. Ok, gente? E nós vamos estudar agora um pouquinho o segundo uso, né? O segundo uso, quando indica leis e decretos, o numeral ordinal, né? Ou seja, primeiro, segundo, terceiro, é utilizado até o nono. Para os números seguintes, utilizam-se os cardinais, que é 1, 2, 3, 4, certo? Então, se eu falo artigo 9º, numeral ordinal, né? Escreve-se artigo 9º. Se falo artigo 10, escreve-se artigo 10 mesmo, né? No numeral cardinal, de 10 em diante, ok? E para indicar séculos, reis e papas são indicados por numerais romanos. Por exemplo, Papa João Paulo I, Papa João Paulo II, Rei Luís XV, século XXI, sempre grafados com numerais romanos, tá, gente? Em nomes de papas, reis e séculos, leem-se os numerais romanos como ordinais até o 10º, certo? E a partir do 11, leem-se em cardinais, a partir do 11, cardinais, 1, 2, 3, 4, ok? Por exemplo, Rei Luís X, lê-se Luís X, né? Pelo numeral ordinal. Rei Luís XI, lê-se Luís XI, numeral cardinal. Século V, lê-se século V, numeral ordinal, ok? Século XXI, numeral cardinal, tá certo, gente? E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão de não se confundir, né, com o numeral, o artigo indefinido, ok? Artigo indefinido nós sabemos que se refere a uns e umas, ok? Então, se eu falo, Joana começou a ler um livro, nessa frase, o nós não sabemos que livro Joana leu, ok? Então, não está definindo aí, por isso esse na frase é um artigo indefinido. Mas, se eu falo, Joana escreveu um livro por ano, sabemos que Joana escreveu um livro por ano, não 2 nem 3, apenas 1. Então, portanto, ele na frase, o se refere a um numeral. Ok, gente? Então, é um assunto muito gostoso de estudar, né? Matéria muito fácil. Espero que vocês estudem mais, se apropriem mais do conhecimento, assistam bastante vídeos, certo? Que na sala nós iremos aperfeiçoar esse conhecimento.
Um beijo, fica com Deus.